pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Arquivologia para concurso. Na aula de hoje, nós vamos ver o arquivamento e a ordenação de documentos. Dentro dessa aula, nós vamos ver os tipos de arquivamento e diversas outras informações. Então, fique com a gente que a gente tem muito que aprender. Como eu falei para vocês, o tema da nossa aula é arquivamento e ordenação de documentos. Vamos dar início à nossa aula falando dos tipos de arquivamento. Existem dois tipos de arquivamento, o arquivamento horizontal e o arquivamento vertical. O que é esse arquivamento horizontal? Primeiro, o que você já pensa? Horizonte vem daquela vista bonita assim, ó, deitadinho. Então, horizonte é algo assim, né? Na horizontal, deitado. Pense nisso, tá? Vamos lá. Arquivamento horizontal. Os documentos são dispostos em posição paralela à da prateleira. Ele é colocado deitado assim, ó, um sobre o outro. Entendeu? Paralelo à prateleira. Os documentos e fichas são colocados uns sobre os outros e arquivados em caixas, estantes ou escaninhos. Seu uso é desaconselhável nos arquivos correntes. Então, não devo usar arquivamento horizontal nos arquivos correntes, tá? Essa informação é importante, preste atenção nisso. Seu uso é desaconselhável nos arquivos correntes, uma vez que, para se consultar qualquer documento, é necessário se retirar os que se encontram sobre ele, o que dificulta a localização da informação. Imagina, o papel que a gente quer sempre é o que está mais embaixo. Imagina, tem uma pilha enorme de documentos, aí você precisa pegar um papel que esteja lá embaixo, você tem que tirar todos, vai dar um trabalhão, corre o risco de tirar da ordem, então ele não é aconselhável nos arquivos correntes. Amplamente utilizado para plantas, mapas e desenhos, bem como nos arquivos permanentes. Então, esses documentos de ampla extensão, tipo uma planta, um mapa, eu guardo ele na horizontal, porque ele precisa de mais espaço, e eu uso também mapotecas, que são os armários que a gente guarda os mapas. É um armário que tem uma gaveta grande, assim, eu não preciso dobrar esse meu material, porque dobrar, nós vamos ver nas aulas de conservação, nas aulas de... Dá para cortar? Pode voltar. Nós vamos ver... Corte, por favor. Nós vamos ver na aula de conservação, restauração e preservação que dobrar os documentos não é aconselhável. Em contrapartida, no arquivamento vertical, o que é vertical? É algo em pezinho assim, né? Então, vertical é o quê? Um do lado do outro, em pezinho assim. Arquivamento vertical. Os documentos são dispostos em posição perpendicular. Perpendicular é que faz aquele ângulo de 90 graus. Perpendicular da prateleira. Então, enquanto o arquivamento horizontal é paralelo à prateleira, o arquivamento vertical é perpendicular à prateleira. Os documentos e fichas são colocados um atrás dos outros, ou um atrás do outro, pode ser um do lado do outro também, tá? Assim também é perpendicular. Um atrás do outro ou um do lado do outro. É importante que eles estejam em pé. Seu uso é aconselhável nos arquivos correntes. Então, o que é aconselhável nos arquivos correntes? O arquivamento vertical, pois permite consulta rápida aos documentos arquivados, sem necessidade de manipular ou mover outros documentos ou fichas. Então, o arquivamento horizontal que nós vimos é paralelo à prateleira, já o arquivamento vertical, ele é perpendicular, fica em pé, faz 90 graus. E quem é aconselhável no arquivo corrente é o arquivamento vertical. Agora nós vamos fazer aqui algumas questões, só para a gente verificar como esse conteúdo é cobrado em prova, beleza? Vamos lá, questão de número 1, CESP-Sebrasp, UNB, IFF 2018. Os documentos de valor permanente que apresentam grandes formatos, como plantas e cartazes, devem ser armazenados em... Lembra que eu te falei? Grande formato, mapa, mapas, plantas. Eu guardo aonde? Em mapoteca, né? Eu te falei. E aí, a letra A, camisas? Não. Letra B, estantes de aço? Também não. Letra C, mapotecas? Tá bonito, né? Letra D, caixas arquivo? Não, a gente tem que evitar ao máximo, tá? Colocar em caixa arquivo, porque esses documentos de grande dimensão eu teria que dobrar. E se eu dobrar, danifica o documento. Então, evite ao máximo, tanto nas provas, né, que é errado se a gente colocar em caixa arquivo,
quanto na vida real. Evite ao máximo colocar documentos de grandes extensões em caixas arquivos, tá bom? E pastas suspensas. Então, a nossa resposta é a letra, isso mesmo, letra C, mapotecas. Questão de número 2. CESP-CEBRASP, UNB, EMAP 2018. Os documentos de valor permanente e de grandes formatos, por exemplo, mapas, plantas e cartazes, devem ser armazenados horizontalmente, enrolados sobre tubos, confeccionados em cartão alcalino e acondicionado em armários ou gavetas. E aí? Devem ser armazenados horizontalmente, tá? Aqui tá certo, enrolados sobre tubos confeccionados em cartão alcalino. Essa é uma possibilidade, tá? Eu não posso dobrar, mas eu posso enrolar, porque enrolar não estraga tanto quanto dobrar. Então, enrolar pode. Cartão alcalino, nós vamos ver na aula de preservação que o material deve ser alcalino para não prejudicar, não aumentar a acidez do papel e, por consequência, degradar ainda mais. E acondicionado em armários ou gavetas. Tá certinho, né? Tá certo. Questão de número 3. CESP-CEBRASP, UNB, IFAM 2018. O arquivamento horizontal não é recomendado para arquivos correntes. E aí? Foi exatamente isso que a gente viu, né? Por que não é recomendado? Porque o arquivamento horizontal coloca um documento sobre o outro. Imagina eu colocar um monte de documento um sobre o outro, na hora que eu precisar tirar o primeiro aqui embaixo. Vai ser muito difícil. Então, essa questão está certinha, é realmente isso. O arquivamento horizontal não é recomendado para arquivos correntes. Questão de número 4. CESP-CEBRASP, UNB, STM 2018. Os documentos de valor permanente que apresentem grandes formatos como mapas, plantas e cartazes devem ser armazenados horizontalmente. E aí? A gente viu que tá certo, né? A gente já fez 2 questões sobre isso, então tá certinho. Realmente, os documentos permanentes, mapas de grandes dimensões devem ser guardados de forma horizontal. Questão de número 5. CESP-CEBRASP, UNB, DPU 2016. Documentos arquivísticos de valor permanente e que possuam suportes em grandes formatos devem ser armazenados horizontalmente ou enrolados. Tá certinho, né, gente? É realmente isso. Então, arquivo permanente de grande dimensão deve ser guardado de forma horizontal. Certinho o nosso item. Agora nós vamos estudar as operações de arquivamento. Algumas etapas devem ser observadas para a realização do arquivamento. Vamos analisar cada uma delas à luz da doutrinadora Marilena Leite Paz, pois essa autora é a queridinha das provas de arquivologia. A gente sempre fala dela, né, gente? A gente já está cansado de escutar o nome dela, mas o livro dela traz muita informação importante e as informações do livro dela são muito cobradas em concurso. Então, essas operações de arquivamento que ela traz são 6. E você pode guardar o mnemônico IECOG. E lembra que são com 2 Cs. IECOG com 2 Cs. O que é esse IECOG, Luciana? Inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda dos documentos. Fica tranquilo que a gente vai ver cada uma dessas etapas. Então, de acordo exatamente com a informação fornecida no livro da Marilena, né? Vamos lá. O que é inspeção? O arquivista é o profissional formado em arquivologia, tá? Para quem não sabe, é arquivista. O arquivista examina cada documento para verificar se eles se destinam ao arquivamento. Tal verificação se procede mediante leitura do último despacho ou pela observância de uma rotina pré-estabelecida. Então, inspeção, eu vou lá, ler o documento, ver do que se trata, beleza? Depois é a fase do estudo. Consiste na leitura cuidadosa de cada documento para verificar a entrada que lhe deverá ser atribuída, a existência de antecedentes, bem como a necessidade de serem feitas referências cruzadas. Então, eu vou realmente estudar o documento, ver do que se trata, ver as informações que ele traz. Classificação. Se fundamenta na interpretação dos documentos,
Para isso, é indispensável conhecer o funcionamento e as atividades desenvolvidas no órgão. Então, lembre-se sempre que a classificação está diretamente relacionada com as atividades e funções desenvolvidas no órgão. Para a realização dessa etapa da classificação, é fundamental a aplicação do plano de classificação, instrumento que separa os documentos em classes. Então, para fazer a classificação, eu já tenho que ter pronto esse plano de classificação, elaborado para a minha instituição. Em seguida, nós temos a codificação. Nesta etapa, o arquivista põe nos documentos os símbolos correspondentes ao método de arquivamento adotado. Recomenda-se que a codificação seja feita a lápis, a fim de possibilitar eventuais correções. Então, aqui ela vai te explicar como é que é feita essa codificação, Agora é a fase da ordenação. O que é a ordenação? É a disposição dos documentos de acordo com a classificação e a codificação dadas. Nessa operação, os documentos podem ser dispostos em pilhas, escaninhos ou classificadores, enquanto as fichas devem ser separadas por guias. Os objetivos da ordenação são agilizar o arquivamento e racionalizar o trabalho. Então, para que eu ordeno? Para agilizar o arquivamento e racionalizar o meu trabalho. Deixar aquela informação acessível de forma mais rápida. Por fim, mas não menos importante, nós temos a operação de arquivamento denominada de guarda dos documentos. Essa etapa consiste no arquivamento propriamente dito. Então, é guarda dos documentos ou arquivamento. É a colocação do documento na respectiva pasta, caixa, arquivo ou estante. Se um documento for arquivado erroneamente, pode ficar perdido, embora esteja guardado dentro do móvel. Então, é muito importante a gente arquivar, fazer esses processos de arquivamento de forma correta, para evitar essa situação do documento se perder e para agilizar também a recuperação dessa informação. Ainda dentro do tópico das operações de arquivamento, é importante a gente ressaltar que a classificação ela é uma operação intelectual. A ordenação, ela também é uma operação intelectual, mas o arquivamento ou a guarda dos documentos, ela é uma operação física, certo? É importante ressaltar aqui que esses termos, uma vez ou outra, são cobrados em prova, então é importante que você saiba. Agora nós vamos ver sobre o empréstimo de documentos. Como se dá esse empréstimo de documentos? Eu posso ir lá no arquivo e pedir um documento emprestado? Como que funciona isso? Esta é, sem dúvida, uma atividade nobre dos arquivos, uma vez que corresponde à própria essência de sua formação, servir à administração e, posteriormente, à história. Então, uma das funções principais do meu arquivo é justamente disponibilizar essa informação para empréstimo, para consulta. Todo o trabalho arquivístico, do recebimento ao arquivamento, é desenvolvido visando a recuperação rápida e completa da informação. Quem afirma isso é a Marilena Leite Paz. Já o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística vai dizer que empréstimo é a transferência física e temporária de documentos com fins de referência, consulta, reprodução, pesquisa ou exposição. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, guia fora é o indicador colocado no lugar de uma unidade de arquivamento ou item documental, para assinalar a sua remoção temporária, também chamado fantasma ou ficha fantasma. Então, para você entender melhor, o guia fora é um documento que eu vou colocar no lugar do documento que eu tirei. Por exemplo, você faz uma guia fora em um papel e eu coloco esse papel no local de onde eu tirar um arquivo. Para que isso, Luciana? Para quando eu for mexer naquela documentação, eu saber que tem um documento que está fora, que está emprestado com alguém, e aí nessa guia fora eu tenho que ter as informações dessa pessoa que pegou essa documentação. Entendido? Agora nós vamos dar início ao estudo dos métodos de arquivamento. Essa é uma parte muito importante da nossa aula, então fique atento, tá? Vai ser um pouco longo, mas a gente vai tentar explicar direitinho para você cada um desses termos, o que significa, trazer exemplos, para tornar de forma mais clara possível esse conteúdo. Então, lá, os métodos de arquivamento, eles são divididos em básicos e padronizados. Além disso, a gente também tem o método alfanumérico, que não se encaixa em nenhuma dessas duas primeiras categorias. Métodos básicos, quais são, Luciana?
alfabético geográfico, os numéricos e os ideográficos relacionados com assunto. Tanto o método alfabético quanto o geográfico, eles são do sistema direto. Nós vamos ver daqui a pouco o que é esse sistema direto. Calma, que no próximo slide a gente já vai ver a diferença entre sistema direto e sistema indireto. Agora, por hora, é importante que você saiba que os métodos básicos têm o método alfabético e o geográfico, e tanto o método alfabético quanto o método geográfico são do sistema direto. Além disso, dentro dos métodos básicos, nós temos o método numérico, que se subdivide em 3 partes. O método numérico simples, o método numérico cronológico e o método dígito terminal. Esses 3 métodos, os métodos numéricos, eles são do sistema indireto, que a gente vai ver no próximo slide o que significa. Em seguida, dentro dos métodos básicos, a gente consegue perceber que tem os métodos ideográficos. Não sei que palavra é essa, eu nunca vi. Essa palavra ideográficos faz referência a assunto. Então, são os métodos que separam os documentos por assuntos. Dentro dos métodos ideográficos, nós temos os métodos alfabéticos e numéricos. Isso mesmo, toma cuidado que aqui se repete. Dentro dos métodos ideográficos, a gente tem os alfabéticos e os numéricos. E dentro dos métodos ideográficos alfabéticos, nós temos o método enciclopédico e dicionário. E dentro dos métodos ideográficos numéricos, nós temos 3 categorias: duplex, decimal e unitermo ou indexação coordenada. Não se preocupe, que nós vamos explicar cada um desses métodos. Não fique preocupado, você vai entender direitinho. Em seguida, nós temos os métodos padronizados, que são 5 métodos: variadex, automático, soundex, mnemônico e rônio. Nós vamos dar bastante destaque ao método variadex, porque os demais métodos ou estão em desuso ou não são utilizados no Brasil. Então, eles não são muito cobrados, mas a gente vai falar disso posteriormente. E, por fim, os métodos alfanuméricos são compostos por letras e números, eles formam um sistema semi-indireto. Então, eles não se encaixam nem no sistema direto, nem no sistema indireto, mas eles formam um sistema à parte, chamado sistema semi-indireto. Como eu falei com vocês no slide anterior, agora nós vamos esmiuçar, detalhar o que significa o sistema direto e o sistema indireto. Então, vamos lá. Sistemas de arquivamento. Sistema direto. O que é isso, Luciana? É aquele em que a busca do documento é feita diretamente, por isso sistema direto, no local onde se acha guardado. Quem usa o sistema direto? O método alfabético e o geográfico. Então, sistema direto, eu vou lá e consulto diretamente. Eu não tenho um intermediário, eu não tenho algo no meio do caminho. Em seguida, nós temos em contraponto o sistema indireto. Sistema indireto é aquele em que, para se localizar o documento, é preciso antes consultar um índice ou um código. Característico dos métodos que organizam os documentos por número. Então, sistema indireto, eu não vou diretamente na documentação. Antes, eu tenho que consultar um índice ou um código. Então, nós temos aqui, como exemplo, os numéricos simples, numérico cronológico e dígito terminal, que são métodos de arquivamento que usam o sistema indireto. Agora, nós vamos fazer algumas questões para ver como as bancas gostam de cobrar esse conteúdo. Primeira questão. CESP, SEBRASP, UNB, FUNPRESP, JUD, 2016. O método geográfico de organização dos documentos é do sistema direto. Lembra quais são o sistema direto? É o alfabético e o geográfico. Até aqui, então, tá certo, né? E deve ser utilizado quando a procedência ou o local for o principal elemento a ser considerado na busca de um documento. Nós ainda vamos aprofundar essa parte do que significa o método geográfico, mas é exatamente isso que o item falou. O método geográfico é ordenar os documentos pela procedência, pelo local. Então, esse item está certinho. Questão de número 2. CESP, SEBRASP, UNB, FUB 2014. O método de sistema direto facilita a operação de arquivamento dos documentos. E aí, vou pedir sua opinião. O que você acha mais fácil? Eu ir lá e consultar diretamente ou eu ter que ir de forma indireta, primeiro em um índice ou código para depois chegar na documentação? Diretamente é mais fácil, né, gente? Então, essa questão está... Isso mesmo, tá certinha.
Questão de número 3. CESP-UNB, TJ Alagoas 2012. A ordenação alfabética é método direto e utiliza o nome para dispor os documentos ou as pastas, sem a necessidade de instrumento auxiliar. Vamos por partes. A ordenação alfabética é método direto? Tá aqui certinho, né? Foi isso que a gente viu. Quem é que usa o sistema direto? Alfabético e geográfico. Então, a ordenação alfabética é método direto? Até aqui certo. E utiliza o nome para dispor os documentos ou as pastas? Nós vamos aprofundar esse conteúdo ainda, mas eu já te adianto que é exatamente isso. Enquanto o geográfico é por local, procedência, o alfabético é pelo nome. Sem a necessidade de instrumento auxiliar. Tá certinho, porque se é direto, eu não preciso de um intermédio, eu não preciso de um instrumento auxiliar. Essa questão, então, está? Isso mesmo, certa. Questão de número 4. CESP-CEBRASP, UNB, né? FUB 2009. O método alfabético faz parte de sistemas indiretos de arquivamento. E aí? Foi isso que a gente acabou de ver? A gente sabe que até aqui já está errado, né? Mas vamos terminar de ler, tem que ler o item todo. E necessita de um índice para a localização dos documentos. O método alfabético é do sistema indireto? Não, né, gente? A gente sabe que ele é do sistema direto. Se realmente fosse um do sistema indireto, essa parte final estaria certa de falar que um método do sistema indireto precisa de um índice. Mas, no caso, está errada, porque o alfabético é do sistema direto. Agora, nós vamos dar continuidade ao estudo dos métodos de arquivamento. Mas, como eu tinha dito para você anteriormente, agora nós vamos ver esses métodos de forma específica. Agora, nós vamos analisar os métodos básicos, começando pelo método alfabético. Como nós já vimos, o método alfabético é do sistema direto, mas eu coloquei aqui essa informação em destaque para você de verde, porque isso é bastante cobrado em provas, então você precisa lembrar que o método alfabético ele é do sistema direto. Considerado um método simples, ele é considerado um método simples, o principal elemento que ele considera é o nome. A gente até já tinha visto isso, né, em uma questão. O principal elemento do método alfabético é justamente o nome. Baseado na rigorosa ordem alfabética, é um método direto. Por que é um método direto? A pesquisa é feita diretamente, não sendo necessário se recorrer a um índice auxiliar para localizar qualquer documento. Quais são, Luciana, as vantagens e as desvantagens? Como tudo na vida tem desvantagens também, do método alfabético. As vantagens, ele é rápido, direto, fácil e barato. As desvantagens, os erros de arquivamento tendem a predominar no arquivamento alfabético, quando o volume de documentos é muito grande, devido ao cansaço visual e à variedade de grafia de nomes. Então, uma das desvantagens é esse erro que pode ser feito. Além disso, no método alfabético, nós vamos ter 13 regras de alfabetação. Isso mesmo, 13 regras de alfabetação que são trazidas no livro da Marilena Leite Paz. E nós vamos trabalhar aqui cada uma dessas regras. Primeira regra de alfabetação. Nos nomes de pessoa física, considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Luciana, o que é prenome? Nunca vi essa expressão. Por exemplo, meu nome é Luciana Rodrigues. O Luciana é o meu prenome, o seu primeiro nome. Por exemplo, seu nome é Maria Rodrigues. Maria é o seu prenome, Rodrigues é sobrenome. Então, vamos lá, os exemplos aqui que a gente trouxe. João Barbosa, Pedro Rodrigues Abreu, Bruno Mendonça Lopes. Como ficaria arquivado esses documentos? Seria Barbosa João, Abreu Pedro Rodrigues, Lopes, Bruno Mendonça. Aí eu vou seguir a ordem da letra do meu sobrenome. Aqui, por exemplo, em primeiro lugar, ficou Abreu Pedro Rodrigues, mesmo que o nome dele seja Pedro, ele ficou em primeiro lugar porque o sobrenome é Abreu. Então, eu considero a letra do meu sobrenome, a primeira letra do meu último sobrenome. Em segundo lugar, ficou Barbosa João. E em terceiro lugar, Lopes Bruno Mendonça. Como vocês puderam perceber, eu uso só o último sobrenome.
Os outros sobrenomes que a pessoa tiver ficam juntos com o prenome. Deu para entender? É bem tranquilo, né? Aqui o exemplo. Bruno Mendonça Lopes virou Lopes Bruno Mendonça. Beleza? Bem tranquilo, né? Uma observação. Quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. Por exemplo, se for no exemplo que eu dei, Rodrigues Maria e Rodrigues Luciana, a gente faz a ordem pelo prenome. Então, vem primeiro Rodrigues Luciana e depois Rodrigues Maria. Beleza? Aqui os exemplos. José Mendonça, Bruno Mendonça e Carlos Mendonça. Falta só Marília Mendonça, né? Em primeiro lugar fica Mendonça Bruno, porque o B vem antes do C, que vem antes do J. Então, fica Mendonça Bruno em segundo lugar. Mendonça Carlos em terceiro lugar. Mendonça José. Ai, Luciana, eu tenho que ficar lembrando a ordem alfabética? Sim, essa matéria precisa muito que você lembre da ordem alfabética. Na nossa segunda regra de alfabetação, sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífens não se separam. Ai, Luciana, português? Exatamente. Português é muito importante, tá? A gente tem que saber. Vamos lá, então. Sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se separam. Exemplo, Luciana. Camilo Castelo Branco. Ficaria Castelo Branco, vírgula, Camilo. Eu não separo o Castelo do Branco, beleza? Paulo Monte Verde. Não separo o Monte do Verde. Heitor Villa Lobos. Tem hífen, não separo. Então, como fica esse arquivamento, Luciana? Primeiro, Castelo Branco, Camilo. Então, eu levo em consideração o C. Em segundo, Monte Verde, Paulo. Eu levo em consideração o M. Em terceiro, Villa Lobos, Heitor. Eu levo em consideração o V do Villa. Tranquilo, né, gente? Então, é isso. Quando tiver um substantivo e um adjetivo no sobrenome, não separo. Ou então, se tiver ligado por hífen, também não separo. Castelo Branco, Monte Verde, enfim, se tiver junto, se tiver um substantivo e um adjetivo no sobrenome em conjunto ou ligado pelo hífen, não separo. Nossa terceira regra de alfabetação. Os sobrenomes formados com as palavras santa, santo ou são seguem a regra dos sobrenomes compostos por um adjetivo e um substantivo, ou seja, não se separam. São Pedro, Santa Rita, Santo Cristo não se separam. Luciana, e Santos? Santos não se aplica. Santos vai ser aquela primeira regra, como qualquer outro sobrenome. Santos, igual Silva e qualquer outro sobrenome, tá bom? Nós trouxemos aqui alguns exemplos para vocês. Alberto São Pedro, Carlos Santa Rita e João Santo Cristo. Como ficaria isso, Luciana? Em primeiro lugar, Santa Rita Carlos. Segundo lugar, Santo Cristo João. Terceiro lugar, São Pedro Alberto. Nossa, Luciana, mas Alberto vai ficar em terceiro lugar, começa com A. Não, gente, eu considero a letra do sobrenome, lembra? Toma cuidado com isso, pra você não se confundir. A ordem é realmente essa, Santa Rita, que vem antes de Santo Cristo, que vem antes de São. Beleza? Tranquilo, né? Bem tranquila essa matéria. Regra de número 4, nossa quarta regra de alfabetação. As iniciais abreviativas de prenomes têm precedência, preferência, prioridade na classificação de sobrenomes iguais. Por exemplo, se eu tenho lá para ordenar na minha lista José Rios, João Rios e J. Rios, como que fica a ordem, Luciana? Primeiro, Rios, J, depois Rios João e depois Rios José. Beleza? Então, o que quer dizer essa regra aqui? Que se for abreviado o nome, por exemplo, meu nome é Luciana, L ponto vem antes de Laís, vem antes de Laura, vem antes de Liz, de qualquer outro nome, beleza? Então, a letra abreviada, ela vem antes, ela tem preferência. Nossa quinta regra de alfabetação. Os artigos e preposições tais como a, o, de apóstrofe, da, do e uma não são considerados. Preste bem atenção. Não são considerados. Por exemplo, Luciana, Rose de Azevedo vai ficar como? Vai ficar Azevedo, vírgula, Rose de. Pedro Dávila vai ficar como, Luciana? Ávila, só o Ávila, Pedro de apóstrofe. Lúcia da Rocha vai ficar como, Luciana? Rocha, Lúcia da.
entendeu? Aí, a partir desse momento, eu vou ordenar de acordo com a primeira letra desses sobrenomes. Então, vai ficar em primeiro lugar, Ávila Pedro D. Segundo, Azevedo Rose D. Terceiro, Rocha Lúcia D. Tranquilo, né? Então, lembra, essas partículas, preposições, artigos, eu não considero na minha ordenação. Nossa sexta regra de alfabetação. Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco como filho, júnior, neto, sobrinho, são considerados parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na ordenação alfabética. Então, eles vão lá para frente, só que eu não considero eles na ordenação. Por exemplo, Paulo Ribeiro Júnior fica como, Luciana? Fica Ribeiro Júnior, vírgula, Paulo. João Ferreira Sobrinho fica como, Luciana? Ferreira Sobrinho, vírgula, João. Henrique Viana Neto fica como, Luciana? Viana Neto, vírgula, Henrique. Aí, depois que eu faço essa separação, colocando primeiro o sobrenome junto com esse parentesco, vírgula, o prenome, aí a partir da primeira letra do sobrenome, eu vou ordenar. Vai ficar em primeiro lugar, Ferreira Sobrinho João. Segundo lugar, Ribeiro Júnior Paulo. Terceiro lugar, Viana Neto Henrique. Observação. Os graus de parentesco só serão considerados na alfabetação quando servirem de elemento de distinção. Por exemplo, aquelas famílias que têm um monte de gente com o mesmo nome. Lá em Salvador tem ACM, eu acho, Antônio Carlos Magalhães. Tem Antônio Carlos Magalhães Neto, Antônio Carlos Magalhães, um monte de gente. Então, quando tiver esses casos de várias pessoas com o mesmo nome, só mudando o grau de parentesco, ele vai sim ser considerado. Aqui os exemplos que a gente trouxe para você. José Abreu Sobrinho, José Abreu Neto, José Abreu Filho. A única diferenciação que tem nesses nomes é justamente o grau de parentesco. Então, a ordem vai ficar em primeiro lugar, Abreu Filho José. Segundo lugar, Abreu Neto José. Em terceiro lugar, Abreu Sobrinho José. Beleza? Agora vamos para a nossa sétima regra de alfabetação. Os títulos não são considerados na alfabetação. São colocados após o nome completo entre parênteses. É bem importante, tem uma galera aqui no Brasil que adora essa questão de títulos, se sentir mais nobre do que os outros, mas aqui nas regras de alfabetação é muito importante a gente saber que o título não é levado em consideração, ele não é considerado. Ele fica no final da ordenação entre parênteses, só para dizer que a pessoa é aquilo, mas ele não é considerado na alfabetação. Por exemplo, Luciana, ministro Joaquim Barbosa, professor Matheus Galvão e doutor Pedro Teixeira. Como fica isso, Luciana? Arquivam-se. Primeiro, Barbosa Joaquim, entre parênteses, ministro. Segundo, Galvão Matheus, entre parênteses, professor. E, por fim, Teixeira Pedro, entre parênteses, a redução de doutor, né? Nossa oitava regra de alfabetação. Os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, salvo nos casos de nomes espanhóis e orientais. Os nomes espanhóis e orientais nós vamos ver em outras regras. Então, os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome. Por exemplo, Luciana, vocês não vão rir da minha pronúncia não, tá, gente? Que eu não sei se estou pronunciando certo, mas a intenção é boa, saiba disso. Cornelius Vanderbilt, John Schmidt e Andrew Carnegie. Não sei, gente. Não sei se é isso não, mas vamos tentar aqui. Arquivam-se como, primeiro, Carnegie Andrew. Segundo, Schmidt John. Terceiro, Vanderbilt Cornelius, porque eu levo em consideração a primeira letra do sobrenome. C de Carnegie, S de Schmidt e V de Vanderbilt. Beleza? Tranquilo, né? Nossa nona regra. As partículas dos nomes estrangeiros podem ou não ser consideradas. O mais comum é considerá-las como parte integrante do nome quando escritas com letra maiúscula. Nós vimos que se for nome português, nome brasileiro, eu não considero a partícula. Se for nome estrangeiro, Luciana, eu só considero normalmente se tiver com letra maiúscula. Por exemplo, Luciana de Benedetto, letra minúscula, então eu não considero na ordenação, né, na alfabetação. Júlio de Stefano, letra maiúscula, eu considero. Margaret O'Brien, letra maiúscula, eu também considero.
Arquiva-se como, Luciana? Primeiro, Benedetto Luciana Di, porque o Di está minúsculo, não considero. Agora, Di Stefano, eu já considero porque o D está maiúsculo. Di Stefano Júlio e O'Brien Margarete. Eu considero o O também, porque está com letra maiúscula. Bem tranquilo, né? Nossa 10ª regra. Calma, fique tranquilo, que falta só S mais 3. Está terminando. Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome. Não é mais pelo último sobrenome, como a gente costumou ver até aqui, né? Os nomes espanhóis são pelo penúltimo sobrenome, que corresponde ao sobrenome de família do pai. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui do futebol. Então, quem gosta de futebol talvez goste desses exemplos. Os exemplos são Diego Armando Maradona. Apesar dele ser mundialmente conhecido como só Maradona, aqui na alfabetação é importante que você saiba que a gente usa os penúltimos sobrenome, que é o sobrenome da família do pai. Aí vai ficar Armando Maradona Diego. A gente trouxe também aqui Lionel Andrés Messi, o Messi, né, mundialmente conhecido como Messi, mas aqui a gente vai considerar esse Andrés Messi. E Juan Román Riquelme. Como que fica a ordenação? Arquivam-se da seguinte forma. Primeiro, Andrés Messi Lionel. Segundo, Armando Maradona Diego. Terceiro, Román Riquelme Juan. É importante, essa regra aqui é importante, porque como os nomes deles mais comuns são os últimos, a gente pode se confundir, né? Então fique esperto que nomes em espanhol eu considero o penúltimo sobrenome, que é o sobrenome referente à família do pai. Nossa 11ª regra. Vamos lá, gente, tá quase no final. Os nomes orientais, japoneses, chineses e árabes, são registrados como se apresentam. Então, eu não faço essa inversão do sobrenome, prenome, em nomes japoneses, chineses e árabes. Eu apenas levo em consideração a primeira letra do nome do jeito que se apresenta. Por exemplo, os nomes Hadi Abdel, Lai Shanxing e Yuzo Sato. Gente, eu tenho que pedir desculpa aqui pela minha pronúncia, porque eu realmente não sei como se pronuncia isso, mas eu estou tentando. Arquivam-se da seguinte forma. Primeiro, Lai Shanxing, porque o L vem antes do R, que vem antes do Y. Em seguida, Hadi Abdel. Em terceiro, Yuzo Sato. Beleza? Então, os nomes orientais, chineses, japoneses e árabes, eu arquivo, eu ordeno da forma em que eles se apresentam. Nossa 12ª regra, penúltima, galera, vamos lá! Os nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais devem ser transcritos como se apresentam, não se considerando, porém, para fins de ordenação, os artigos e as preposições que os constituem. Admite-se, para facilitar a ordenação, que os artigos iniciais sejam colocados entre parênteses após o nome. Como ficaria isso, Luciana? Por exemplo, The Washington Post, eu considero o W de Washington. Fundação Getúlio Vargas, fica da forma que se apresenta, e a Casa do Colegial, ficaria Casa do Colegial e A entre parênteses no final. Como ficaria então a ordem, Luciana? Primeiro lugar, Casa do Colegial e A no final, não considera, né? Segundo, Fundação Getúlio Vargas. Terceiro, Washington Post. Beleza? Bem tranquilinho. Então, nas empresas, instituições, eu não mudo a ordem. Se tiver um A na frente, um D, um O, eu coloco eles no final, porque eu não considero eles na minha ordenação. Nossa 13ª regra, última, mas não menos importante. Nos títulos de congressos, conferências, reuniões, assembleias e assemelhados, os números arábicos, romanos ou escritos, por extenso, deverão aparecer no fim, entre parênteses. Como ficaria isso, Luciana? 20º Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia, ficaria Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia, e o 20º entre parênteses no final. Segunda Conferência Nacional de Saúde, esse segundo em número romano ficaria no final. 5º Congresso de Biologia, esse quinto mesmo, que é um número por extenso, ficaria no final. Então, como fica a ordem? Primeiro, Conferência Nacional de Saúde, e o 2 lá no final. Segundo, Congresso de Biologia, e o quinto, entre parênteses, no final. E terceiro, Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia, com o 20º lá no final. Então, essas foram as nossas regras de alfabetação famosas.
que vão nos ajudar a identificar cada um desses tipos de alfabetação. É importante que eu saiba, Luciana, as 13? É importante, porque cai em prova. Nós vamos fazer no final desse módulo algumas questões, você vai ver como isso é bastante cobrado.